Gente boa, tudo bom com vocês? Então eu quero responder aqui uma pergunta de um irmão que ele fez acerca dos cabelos. Ele perguntou assim: será que existe alguma coisa de especial nos cabelos? A Bíblia fala acerca de Ana que ela consagrou, né, o seu filho a não passar navalha. E também a gente vê o caso ali de Sansão, segundo ele, né, segundo ele é das escrituras, né? Ele também não passou navalha e deixou o cabelo crescer. Ele pergunta assim: será que historicamente existe alguma coisa com respeito aos cabelos? Então, biblicamente falando, tá? Com relação aos cabelos, a Bíblia ela trata isso sim de uma forma especial. Não significa que, por exemplo, eu não posso cortar o meu cabelo do jeito que eu quero. Eu posso. Aquele contexto ali específico é um voto de nazireado. Ali é um voto de nazireado. São todas as pessoas que faziam voto de nazireado? Não. Agora, quem fazia voto de nazireu, aí tinha, né, como prática fazer esse tipo de ter esse tipo de cuidado com os cabelos, tá? No caso de Sansão, a força dele estava nos seus cabelos, porque assim Deus o quis. Não significa que todos os nazireus que tinham ali fazendo o voto, eles tinham poderes nos seus cabelos. Aquilo ali foi uma coisa específica, única para Sansão, tá? Agora, eu fiz uma pesquisa aqui a respeito do mundo cristão e conforme eu vou lendo, eu vou comentando, você vai ver algumas curiosidades acerca dos cabelos, tá? Como que era como que o mundo cristão, mundo cristão e judaico, né? Já que a pergunta também partiu para uma questão histórica. Como que eles viam? Olha só. A indicação de que no mundo judaico do primeiro século, aliás, do século I depois de Cristo, tanto faz, foi influenciado pelos penteados mais curtos adotados por homens gregos e romanos, cerca de 3 séculos antes. A arte judaica do período romano, sobretudo as pinturas nas paredes da sinagoga em Dura Europa, no Eufrates, retrata barbas bem aparadas e cabelos curtos que seguem o contorno da cabeça. Vai, né, bem aparado aqui, você consegue ver o contorno, né, da cabeça, né, do rosto, porque está bem colado, né, aquela coisa assim que você não consegue enxergar, né? O molde, né, do seu queixo e tal. Da mesma forma, nos tempos talmúdicos, as autoridades rabínicas permitiam que os judeus que tinham relações frequentes com autoridades romanas cortassem os cabelos à maneira dos gentios. Assim, na sociedade judaica, o comprimento dos cabelos e o estilo das barbas eram até certo ponto determinados pelo costume aceito na época. Então isso vai depender muito do costume da época, isso vai depender muito da região, que tipo de autoridade você é, tá? Bom, sabe-se que as mulheres judias traçavam ou enrolavam os cabelos. O cabelo traçado de uma mulher que data do século I foi encontrado por arqueólogos no deserto da Judéia, na fortaleza de Massada. A Mishnah proíbe que as mulheres trancem os cabelos no sábado, só no sábado, né? É bem verdade que o apóstolo Paulo fala sobre o traçado dos cabelos, mas não é que ele proíbe o traçado no cabelo, mas é que ele diz, né, que o traçado ele tem que, ele não pode ser a prioridade e a beleza primária da mulher, tá? Então, olha só, o Talmud babilônico desencoraja atingir o cabelo. Nos tempos talmúdicos era exigido que as mulheres casadas escondessem os cabelos em público. Então você vê que é uma questão que não é fechada, né? Conforme vai passando os tempos, conforme vai passando os períodos, isso vai modificando. Então não é um assunto fechado que é assim e assado para todos os tempos, para todas as eras, para todas as culturas. Não é, tá? Nem para um povo judeu era. Bom, nos tempos talmúdicos era exigido que as mulheres casadas escondessem os cabelos em públicos. As razões dadas para isso pelos rabinos são porque a beleza associada ao cabelo das mulheres
suscetível de seduzir os homens, ou pelo menos distraí-los nas suas orações. E porque foi Eva também quem primeiro pecou, e assim trouxe vergonha a todas aquelas que compartilham seu gênero. Cobrir o cabelo era realizado através do uso de um lenço na cabeça, ou de uma parte do manto da mulher, ou menos frequente de uma rede de cabelo, ou touca. Tá? Então, isso a gente vê o apóstolo Paulo exigindo, por causa do culto e a presença dos anjos ali. Uma questão de respeito, tá? Uma questão de não sedução, correto? Então você veja que há sim, dentro da arqueologia, há sim, dentro de documentos, que as mulheres usavam véu, por uma questão de costume, tá? E usavam véu até o século passado. Nos cultos, as mulheres usavam véu. E alguns cultos das igrejas católicas, até ortodoxas, cristãs, as mulheres usam véu. Isso aí não é o uso exclusivo da CCB. Não é. Muitas igrejas ortodoxas orientais, as mulheres usam véu. Tá? E a gente vê Paulo fazendo essa recomendação também na igreja de Corinto. Correto? Aqui está dando um fundo histórico do porquê que se exigia o uso do véu. Mas você não vê isso na lei. Uma lei dizendo, né, que a mulher tem que usar véu. Você vê uma questão ali muito mais voltado para um costume da época. Se você colocar véu na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver a aparição da esposa de Isaac, que ela coloca véu quando ela vê Isaac, e o véu do templo. Tá? Agora, você não vê na lei de Moisés mandando usar véu e tal. Paulo usa aquilo dali, sim, ele fala sobre o uso do véu, né? Eu penso ser uma questão muito mais voltado para um comportamento que interfere no espiritual. Porque quando fala de anjos, fala o quê? De testemunho. Os anjos estão ali, ou seja, dão um bom testemunho. Qual é o bom testemunho naquela época? Usar o véu. Aí ele vai todo dar um embasamento para isso daí, vai falar sobre o cabelo, né, e tal. Vamos continuar lendo, olha só. Bom, restos de rede de cabelo, grampo de cabelo e possivelmente até turbantes fazem parte do registro arqueológico. Segundo Tertuliano, as mulheres judias podiam ser facilmente identificadas em Cartago porque usavam véus. Tá? Então, as mulheres de Corinto, né, de Cartago, as mulheres judias de Cartago eram identificadas por o uso do véu. Judias. Tá? Uma esposa sair em público com o véu solto era motivo suficiente para divórcio. Tá? Mas, inversamente, um homem tinha de pagar multa se descobrisse o cabelo de uma mulher em público. Então, se o camarada chegou lá e tirou o véu da mulher, ele tem que pagar uma multa. Tá? Já que ele envergonhou ela. Né? É possível que a menina cobriu o cabelo marcava sua maioridade, mas não há fortes evidências de que cobrir a cabeça fosse necessariamente um marcador de feminilidade. Embora as mulheres fossem obrigadas a cobrir a cabeça, os homens não eram. Só o Talmud babilônico diz que os homens às vezes cobriam a cabeça, e isso apenas em ocasiões especiais ou por escolha pessoal. Tá? Os estudiosos comumente cobriam a cabeça. Isso é verdade, você vê os mestres, eles cobrem a cabeça, não é só uma mulher. Tá? Eles cobrem a cabeça. Tá passando um boizinho, tá cheio de boi aqui, gente. Tem um monte de boi passando para lá e para cá. Eu tô no local aqui, o que não falta aqui é boi. Tem um monte de boi assistindo pregando aqui, ó. Um monte de boi assistindo pregando, olha aqui, ó. Né? Ó. Tudo ouvindo a palavra. A Bíblia fala, né? Não se pode fechar a boca do boi enquanto ele trabalha, né? Aí Paulo fala, por um acaso é com bois que Deus se preocupa com nós, né? Então tá cheio de
de bois aqui, profeticamente, né, como se fosse uma plateia espiritual. E daqui a pouco você vai ver esse vídeo, né? Então, olha só. Voltando aqui, os homens, eles cobriam a cabeça para poder ensinar. Então, para poder ensinar, os homens cobriam a cabeça. Isso é verdade. Você sabe que os fariseus usavam isso aí. Você vê em filmes, né, que os homens, eles usam um véu. Não é o véu, mas cobriam a cabeça. Né? Você chega nas sinagogas, hoje até sinagogas cristãs, né? Os sacerdotes ali, sacerdote no sentido de autoridade, eles cobrem a cabeça. Tá? Como mencionado acima, os votos de Nazireu ainda eram praticados no início do judaísmo, incluindo deixar os cabelos crescer e oferecê-los como sacrifício, quando o templo ainda estava de pé. Tá? Filon, um judeu alegórico, né, fundador ali de umas escolas de Alexandria, vai dizer o seguinte: uma vez que a oferta era um tipo de oferta das primícias, o Nazireu oferecia como sacrifício os cabelos tinham de ser oferecidos, pois não era permitido sangue humano no altar. Tá? Mais algumas informações históricas aqui. Como no período veterotestamentário, entre os primeiros judeus, os cabelos grisalhos continuavam a demonstrar respeito e sabedoria. Né? Diferentemente da prática dos romanos do mesmo período, as perucas, você sabe que os romanos usavam muito peruca, né? As perucas não eram usadas por homens ou mulheres judeus. O tingimento do cabelo era desencorajado pelos rabinos do Talmud babilônico. Flávio Joséfo afirma que Herodes o Grande tingia o cabelo de preto para ocultar sinais de envelhecimento. Mas, mesmo nas passagens em que ele fala a respeito, está implícito que tingir o cabelo era marca de mau gosto. Então, o tingimento do cabelo não era encorajado, tá? Nem para os homens, nem para as mulheres. Agora, quando a gente vai para a história da igreja, que até então aqui foi dos judeus. Quando a gente vai para a história da igreja, já é assim, ó. Nos primeiros séculos da igreja, os homens cristãos usavam cabelos curtos e deixavam-nos descobertos. E as mulheres cristãs costumavam deixar os cabelos longos e cobertos com algo na cabeça. Uma prática que você tem que entender que não é só judaica. É uma prática oriental, até europeia. Isso não vem do judaísmo, cobrir a cabeça não vem não foi os judeus que inventaram isso. Isso daí é algo que já tem na história da humanidade. Tá? Aí veja aqui, ó. Quando facções da igreja desviaram-se dessas normas, vemos os pais da igreja discutindo discutindo as práticas dos cabelos e sustentando com bases bíblicas e morais as práticas normais a serem absorvidas. Aí nós tivemos várias opiniões diferentes, mas todas elas tangendo para o equilíbrio. Quer ver? Olha só. Clemente de Alexandria, 214 d.C., ensinava extensamente sobre o uso adequado do cabelo. Para os homens, o corte de cabelo ideal era relativamente curto, para que o cabelo não caísse sobre os olhos. Então, a pessoa que tem cabelo grande não pode cobrir os olhos. Tá? Mas se o homem não tivesse cabelo encaracolado, ele aconselhava que raspasse a cabeça. Tá? Então você está percebendo aqui que começam a surgir líderes regionais e cada um vai trazer um comportamento diferente, mas todos tangendo para um equilíbrio. Uns mais radicais, outros menos, alguns extrapolando, tipo, se eu não tenho um cabelo encaracolado, então eu vou raspar a cabeça. Né? Se bem que ali é Alexandria no Egito. No Egito você sabe que tem muito essa questão de piolho e tal. E aí até a gente entende sobre o raspar a cabeça ali. Tá? Bom, em qualquer situação, ele defendia fortemente o crescimento da barba longa. No entanto, também avisou que os pelos do lábio superior deveriam ser aparados para não ficarem sujos enquanto se come. Né? Clemente desencorajou os homens cristãos de participar da prática comum dos seus dias, segundo o qual os pelos eram removidos à força, aplicando gesso
ou algum outro adesivo na pele e em seguida arrancando. Depilação, né? Ele preferia que fizesse o normal. Então você veja que a ideia aqui era, muitas das vezes, não se assemelhar ao mundo. Então, se o mundo, por exemplo, arrancasse o pelo de uma forma normal, se barbeando, cortando, né, e tal, aí ele ia dizer, não faz isso aqui não, faz diferente, faz a depilação, né, com esse gesso aí. Então, eles querem se distanciar do mundo. Se o mundo está indo para um lado, eles vão para o outro. Se o mundo está indo para um, eles estão indo para o outro. Você vê que não é uma questão muito biblicamente falando. Tipo, faça isso. Não, vá contra o curso do mundo. Então, se nenhuma cultura age assim, vamos andar diferente daquela cultura daquela cidade. Se na outra cidade tem tal cultura, então nós vamos agir diferente daquela cidade de tal cultura. Não é uma questão de se está escrito como que eu tenho que andar ou como que eu tenho que cortar o cabelo. A questão é, eu preciso saber como que o mundo daquela região está andando e eu vou andar contra a maré do curso daquele mundo. Esse era o pensamento da igreja primitiva. Para ser diferente. Então, uma questão de consciência, equilíbrio. Certo? Vamos lá. Pô, vocês estão prestando atenção mesmo, hein? Olha só. Ele percebia que a pele macia produzia por meio dessa prática, ou apenas se barbeando com uma navalha, era afeminada e contrária à vontade do Senhor para os homens. Pois, em sua opinião, Deus criou os homens para deixar os pelos crescerem por todo o corpo. Vou raspar aqui, vou raspar ali. Né? Então, por exemplo, olha só, eu raspei aqui, ó. Você vê que não tem pelo, né? Não tem pelo aqui. Agora, se eu vivesse lá onde Clemente Romano vivia, eu não poderia deixar meu pelo assim. Eu teria que deixar o pelo crescer. Para quê? Para eu me diferenciar. Você está entendendo? E aí eu teria que respeitar a autoridade dele. Ele é um bispo. Né? Então, você vê que isso é cultural. Né? Isso daí é uma questão que envolve o bom senso. Tá? Envolve o bom senso. No geral, Clemente via o cabelo masculino como um presente de Deus e encorajava os homens cristãos a deixá-lo crescer o máximo possível. Em seus escritos, Clemente não passou tanto tempo pregando contra os vícios das mulheres em suas práticas capilares, quanto discutindo sobre a moda masculina. Mas sua opinião sobre os penteados das mulheres não era menos forte do que sua opinião sobre o cabelo dos homens. Ele aconselhou as mulheres cristãs a ter um penteado simples, que envolvesse prender o cabelo com um grampo, né? E falou vigorosamente contra gastar quantidade excessiva de tempo arrumando o cabelo com roupas exóticas. Clemente também desencorajou homens e mulheres a atingir os cabelos e usar perucas, né? Foi tão longe ao ponto de chamar essa prática de mentira, já que envolve mudar a aparência com o propósito de enganar os outros. Você está usando peruca e você está enganando os outros. Você não é careca, pô. Você é careca, né? Tertuliano, já do ano 160, né, depois de Cristo, pregou contra as mulheres tingir os cabelos com açafrão. Não pode tingir o cabelo, não pode pintar o cabelo. Não é uma questão da minha opinião, se eu posso ou não. Ele proibia. Tá? Era algo para ser evitado, achava ele, já que mudava a cor que Deus havia dado. Era prejudicial ao cabelo pelo fato de o açafrão ser oferecido aos ídolos das religiões pagãs. Mais uma vez, né, você também vê aí uma questão de contra o que o mundo faz. Se o mundo está usando aquilo dali para tal coisa, então eu não vou usar. Eles queriam se distanciar o máximo possível das práticas do mundo, para ser diferentão mesmo, caretão mesmo. Né? Ele também ficou chocado com o fato de algumas pessoas frustrarem o projeto de Deus ao tingir o cabelo grisalho de preto. Outra questão que Tertuliano tratou
foi a de uma facção de mulheres cristãs que abandonaram o uso do véu de cabeça para mostrar que se haviam dedicado ao Senhor e que estavam se comprometendo com a abstinência sexual. Então, não adianta. Você está numa cultura onde você tirar o véu, o cabelo chamava a atenção do homem sexualmente. Então, ainda que você não quisesse ter relações com ninguém, se relacionar com ninguém, se dedicar ao Senhor, claro que você ia ser taxado ali, né, de uma mulher vulgar, porque a questão não era só essa. A questão é despertar no homem um desejo sexual. E o cabelo naquela época era tido como um objeto dessa natureza, tá? Por essas razões, acreditavam elas, não estavam mais presas pelas convenções culturais tradicionais. Em outras palavras, uma vez que não iam casar, se afirmavam que não precisavam mais seguir o código de vestimenta das mulheres casadas. Tertuliano argumenta fortemente que mesmo as mulheres que haviam prometido permanecer virgens ainda precisavam usar véu. Tá? Bom, como Clemente, agora Jerônimo, no ano 347 d.C., e Paulino de Nola, 353 d.C., também pregavam contra os penteados elaborados. Na mesma época, Crisóstomo, 407 d.C., né, 347, né, 407 morreu, aconselhou que os rapazes tivessem o cabelo curto, para não se tornarem pecaminosamente convencidos pela boa aparência. Em vez disso, deveriam ser encorajados a desfrutar de um modo de vida mais simples. Crisóstomo era em um dos seus sermões, né? E Epifânio de Salamina, 315 d.C., na obra Panarion, interpretou que 1 Coríntios 11 ensinava que os homens não deveriam ter cabelos compridos, uma vez que seria considerado véu. Tá? Bom, e aí a gente vê que essa questão, né, é uma questão que não tem fim, que não acaba, problemas continuam surgindo na igreja. Os eunucos, na época de Agostinho de Hipona, já começam a não querer ser visto como homens. Você já parou a pensar sobre isso? Eles querem se vestir como pessoas híbridas. E Agostinho de Hipona fala, não, apesar de você ter se tornado eunuco, você, aos olhos de Deus, é homem. Então não tem questão híbrida, né? Eu uso meu cabelo do jeito que eu quero, me visto do jeito que eu quero, né? Então são problemas que vão surgindo e cada cultura surge um problema diferente. Surge sobre questões e culturas diferentes e que você tem que ir resolvendo de acordo com aquilo que dá o equilíbrio para a pessoa. Agora, quando você chega e fala, e é assim, é desse jeito, e se você não agir assim, você está em pecado, aí é um grande problema, né? Então eu espero ter respondido, aí o vídeo ficou longo, 23 minutos, mas foi necessário fazer toda essa exposição para que você pudesse compreender melhor essa questão, né, da vestimenta, do véu, do cabelo, que não tem nada ali no tocante ao Nazireu, um cabelo de super-homem. E foi algo único, exclusivo, que Deus deu para Sansão. Amém? É isso daí. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.